presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, marcou para o dia 26 de março, um sábado, o ato de lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição para a presidência da República. A solenidade acontecerá em Brasília. O anúncio foi feito durante um evento de filiação de deputados federais ao Partido Liberal em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente participou da cerimônia de filiação de um grupo de deputados ao PL. E existe a expectativa de que outro evento como esse seja realizado já no próximo final de semana para a filiação de mais deputados como Carla Zambelli e Bia Kicis. O PL ainda não divulgou a lista de deputados que ingressaram no partido, mas cerca de 12 nomes confirmaram a entrada na legenda neste sábado, dia 12. A grande maioria saiu do União Brasil. Está então, é uma data importante, eleições 2022, aos poucos a coisa vai tomando forma, não é? Tem a questão aí da desincompatibilização agora, neste mês de março, dos ministros de governo. Então, praticamente aí menos já de 20 dias, pouco mais de 15 dias, para uma grande mudança no governo Bolsonaro em termos de nomes de ministros. Novos nomes devem ficar pelo menos até a data da eleição no segundo turno, e aí a saída de nomes que estarão participando da campanha eleitoral como candidatos. É um momento crucial. Há uma preocupação, inclusive, em relação até à saída, por exemplo, da ministra Tereza Cristina do seu cargo, pelo momento que estamos vivendo, pelas dificuldades em função agora dessa guerra na Ucrânia. É aguardar para ver, muitas novidades vêm por aí. Em termos eleitorais, evidentemente, uma das grandes curiosidades do brasileiro, que apoia Bolsonaro, evidentemente, é saber quem será o seu companheiro de chapa, não é? Já que Mourão está praticamente certa a saída dele da vice, como vice-presidente, não é? E aí um novo nome a ser anunciado. Já em outro campo, Lula, o petista, continua participando, dizem, muito temeroso a situação, temerosa, não é? Junto, inclusive, à direção do PT, por conta daquelas pesquisas que eles acreditam como verdadeiras, fiéis, não é? Mostrando agora sufoco para o petista. E, inclusive, vimos nessa semana que passou que, enquanto o presidente Bolsonaro deve voltar a novamente se ater a questões na área conservadora, não é? Em pontos que ele já bateu, trabalhou ao longo do seu governo, trabalhou na última eleição, vai somar certamente mais alguns pontos. Já o petista prometendo trabalhar com as minorias mais do que nunca. Então tem muita gente já aguardando que numa eventual vitória do petista, as minorias que eles chamam, né? MST, MTST, LGBT e os seus acréscimos, enfim, terão os grupos também, as ONGs defensoras de muitos temas, como a questão do aborto, terão prioridade e não serão coadjuvantes, como o próprio Lula disse. Serão governantes junto com o petista. Então, um avanço para essas chamadas minorias, caso o PT venha voltar a governar o Brasil. E também vamos ver daqui a pouquinho que tem um nome aí sendo cotado para a chapa de Ciro Gomes como vice. Por outro lado, para citar os principais, Sérgio Moro passou a semana trabalhando aí nas redes sociais, uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Depois de uma explosão que teve há poucos dias, quando ele esteve em visita a uma fábrica, uma cooperativa no estado do Paraná, a preocupação de um atentado contra Moro. Ele que tem muitos inimigos, certamente, por conta aí das questões envolvendo a Lava Jato, deve ficar de olho aberto e ouvidos atentos, né? Ele esteve numa cooperativa, estava na área administrativa, como vimos, e enquanto isso, no chão de fábrica, como se diz, uma explosão de um tanque ou uma caldeira, e que inclusive resultou na morte de 2 operários na cooperativa, enquanto esse pré-candidato estava em visita ao setor administrativo da cooperativa em Maringá, no Paraná.
O hospital israelita Albert Einstein divulgou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tomou um enorme susto, gente, vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias em razão de uma fratura de colo de fêmur. FHC tem 90 anos e uma fratura nesse nível, nessa altura da vida, da idade, é algo muito preocupante, gente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrada no hospital israelita Albert Einstein ontem, 11 de março, em razão de uma fratura de colo de fêmur e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias, disse a nota do hospital. E será que ajuda Ciro Gomes? O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, convidou mais uma vez o apresentador Datena para ser vice-candidato de Ciro Gomes na disputa à presidência. Lupe disse que reiterou o convite feito meses atrás, não respondido, inclusive, por Datena. Segundo o presidente do PDT, o apresentador do programa Brasil Urgente irá dar uma resposta nos próximos dias. O apresentador diz que deseja participar das eleições em 2022. É importante lembrar, gente, que há poucos dias ele teve um jantar com João Dória em Campos do Jordão e também já repercutiu de uma forma até com muitos comentários, não é? Sobre a ideia de uma eventual aliança de Datena com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no caso concorrendo Datena ao Senado, enquanto Tarcísio deve concorrer ao governo de São Paulo. O que, segundo alguns, seria o desejo de Datena, concorrer ao Senado. Até o próprio presidente Bolsonaro já conversou com Datena, ele mesmo disse, dá para ver, conversar, estudar a possibilidade. Você diz aí se o presidente agiu certo. Bolsonaro contou que recusou o convite para se reunir com o senador e ex-presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz. Ele é do PSD do Amazonas. O senador havia enviado uma solicitação de audiência com o presidente Bolsonaro para tratar do decreto federal que reduziu o imposto sobre produtos industrializados, IPI, e de uma certa forma alcançando aí levando alguma preocupação para a Zona Franca de Manaus, não é? Em função de que isso aumenta a concorrência e as facilidades dos outros estados em relação à área industrial. Em declaração à CNN Brasil, o presidente Bolsonaro ironizou o pedido do senador. Ele, Aziz, pode divulgar o dia da audiência que eu divulgo o ano, disse Bolsonaro. Há um ano, Aziz estava batendo no governo e agora fala em diálogo harmonioso? Se ele estivesse preocupado com o estado dele, ele poderia ter se antecipado de outra forma. O povo já paga muito imposto, ele deveria ser a favor da redução de imposto, afirmou Bolsonaro. Pelo jeito, Omar Aziz quer convencer Bolsonaro a não reduzir o imposto, o IPI. As últimas horas na Ucrânia, a capital Kiev sendo sacudida, gente. Combates se alastrando nos arredores de Kiev e ameaçando fortemente a capital. Autoridades ucranianas disseram que o forte bombardeio, ameaças de ataques aéreos da Rússia colocam em risco as tentativas de retirar civis desesperados de cidades sitiadas também em outros locais. A chegada dos russos a Kiev traz grande preocupação. Uma cidade enorme, profundamente envolvida aí nos interesses da Rússia e, evidentemente, muita gente correndo perigo, não é? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia enviaria novas tropas após as forças ucranianas tirarem de ação 31 dos seus batalhões de grupos táticos, no que ele chamou de a pior baixa do exército russo em décadas. No entanto, esses números não foram confirmados. Zelensky afirma que entre 500 e 600 soldados russos haviam se rendido apenas nesta última sexta-feira e que cerca de 1.300 soldados ucranianos foram mortos desde que o conflito começou. O presidente da França e o chanceler da Alemanha disseram que o presidente russo, Vladimir Putin, não tem intenção de parar a guerra e alertaram que planejam aplicar sanções profundas a Moscou, no nível, inclusive, do Irã.
Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vimos anunciando cerca de 200 milhões de dólares em envio à Ucrânia para armamento, armas para a Ucrânia. E isso causou mais um dia, e mais uma vez, uma fúria do presidente russo Putin, dizendo que vai haver consequências em função de mais essa decisão. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro informou à Justiça que Carlos Bolsonaro comunicou à direção da casa, sobre a viagem à Rússia antes de realizá-la. De acordo com os documentos entregues à corte, Carlos Bolsonaro apresentou um ofício com detalhes da viagem ainda em 11 de fevereiro, ou seja, antes da viagem a Moscou, na comitiva do pai, o presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República também informou à corte que não identificou irregularidades na presença do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor Tércio Arnaldi, na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem à Rússia. E para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, clique no link que está aparecendo agora e inscreva-se no canal TV Bolsonaro. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.